está encaminhada na Copa do Brasil. Depois de uma vitória tranquila, uma pergunta difícil. O que dá para dizer sobre o futuro do John Kennedy neste momento? E uma resposta sem dizer muita coisa. Esse assunto que a gente vai tratar internamente. A diretoria, acho que ela se posicionou da maneira que tem que se posicionar, de uma maneira verdadeira, de uma maneira clara, e o resto a gente vai tratar internamente. Afastado mais uma vez, agora por se atrasar para o treino, o atacante John Kennedy, herói da conquista da Libertadores, nem viajou para o Espírito Santo. O Sampaio Corrêa, do Maranhão, era o mandante e levou o jogo para Cariacica, onde a torcida era toda do Fluminense, que chegou a ter 90% de posse de bola nos primeiros 10 minutos de jogo. Era mais ou menos assim, Fluminense trocando passes perto da área do Sampaio Corrêa. Aí algum jogador, nesse caso agora o John Arias, tentava um cruzamento ou um passe, a defesa afastava e a bola voltava. Olha aí de novo. E mais uma vez. A gente não teve tanto perigo assim. Acho que a gente teve o controle do jogo todo momento, né? A primeira chance foi nesse chute de longe do Douglas Costa, aos 28 minutos. Aí, logo depois, em mais um chute de fora da área, dessa vez do Lima, a bola desviou no Terans e entrou. Gol anotado pro Terans. Foi o primeiro do uruguaio desde que chegou ao Fluminense. Os jogadores do Sampaio ficaram reclamando de mão do John Arias no início da jogada. O VAR revisou e confirmou o gol. E seguiu o jogo, o Fluminense com a bola e o Sampaio Corrêa se segurando. Quem teve dificuldade foi o Renato Augusto, improvisado como atacante. Em alguns momentos você tem que fazer um jogo um pouco mais tático do que técnico. Realmente trabalhar às vezes para a equipe, tocar pouco na bola e faz parte do jogo. No segundo tempo, o Sampaio Corrêa até tentou fazer uma graça, mas o Fluminense tinha as melhores chances nessa falta do Terans e nesse outro chute de fora da área também do Terans. O goleirão Felipe salvou. Ele mesmo, ex-Corinthians, ex-Flamengo, tá com 40 anos. Já no fim, o Arias estava sozinho, ia fazer o gol e foi derrubado pelo Fábio Aguiar. Pênalti claríssimo, né? Mas o juiz Felipe Fernandes de Lima ainda precisou da ajuda do VAR. Na cobrança, o Arias esperou o Felipe cair e bateu no meio do gol. Fluminense 2-0. Fizeram de tudo para marcar bem e marcaram bem. Acho que tem que saber valorizar o resultado de hoje. Os jogadores conseguiram corresponder e a gente sai satisfeito com o que a gente apresentou. Esse momento para o Fluminense era importante ganhar, né? Quem também ganhou foi o Flamengo, também pela Copa do Brasil, só que 1-0, resultado magro contra o Amazonas no Maracanã, isso aí não era bem o que a galera estava esperando, né? Fazia tempo que ele não era o assunto de uma partida do Flamengo. 66 dias, para ser preciso. Neste período, Gabigol nem treinar no clube treinou. O atacante havia sido suspenso por tentativa de fraude de exame antidoping. Ontem ele foi a campo por causa de um efeito suspensivo. Foi um período difícil, mas com a ajuda da minha família, dos meus amigos, do Flamengo também, da torcida que foi incrível comigo. Eu acho que as provas estão aí, os fatos estão aí. Eu acho que tudo vai ser resolvido, como vem sendo resolvido. Claro que perder esse período foi muito ruim, mas creio eu que agora olhar para frente, olhar para o próximo jogo, para continuar vencendo. No Maraca, com quase 40 mil pessoas, Gabigol sentiu o carinho dos rubro-negros em todas as etapas da noite. Antes da partida, quando estava no banco, quando foi chamado para aquecer atrás do gol e principalmente quando entrou aos 18 minutos do segundo tempo. Ovacionado, Gabriel. Dá para dizer que ele foi o único ovacionado no Maracanã ontem. O time mesmo ouviu vaias. E olha que o começo da estreia do Flamengo na Copa do Brasil foi promissor. O dono da casa era favoritaço contra o Amazonas, da Série B do Brasileirão. Um time comandado por Adilson Batista e que tinha no elenco jogadores rodados, como Sassá e Jô. Se defendendo muito bem, a equipe do norte do país só foi vazada uma vez ontem no Maracanã. Bruno Henrique devolve de primeira para ele. Vinha, vai chegar cruzando, atenção na primeira trave, Pedro! Gol!
todas as divisões. Ele mata a fome, eram 3 partidas sem fazer cruzamento de GPS do Vinha. Na primeira etapa ainda, o Amazonas fez até um gol, que foi bem anulado. Na segunda etapa, mesmo à frente do placar, a insatisfação dos rubro-negros se intensificou. Na hora da entrada de Gabigol, a torcida aplaudiu o camisa 10 e criticou Tite por ter tirado De La Cruz. A posse de bola do Flamengo foi bem superior, mas pouco foi criado. Final, 1-0. Eu acho que para jogar no Flamengo tem que dar mais o sangue do que o resultado, né? Porque para a torcida ficar satisfeita precisa do time sempre para frente. O Flamengo precisa de atacar mais, ter efetividade no ataque. E não tá tendo, só tá tocando pro lado. Tocar pro lado, qualquer um faz. Teve abaixo. Ele teve na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo. Nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Por mais que o resultado não tenha sido celebrado pela torcida, ele encerra uma sequência de 3 jogos sem vitórias do Flamengo. Além de ser uma vantagem para a partida de volta, que vai ser disputada no final do mês em Manaus. Agora o foco é no Brasileirão. Sábado o jogo é fora de casa contra o Bragantino. Deu para entender que na cabeça deles só um bom resultado não basta. Ao longo desses tempos todo, ele é de respeito ao torcedor. De respeito. Sempre foi e vai continuar sendo. Porque quando não tá, o time não está produzindo, fica inquieto e nós temos que entender dessa forma. Não tenho nada, tenho que respeitar o sentimento do torcedor. Rapaz. E hoje tem a estreia do Botafogo, hein? Na Copa do Brasil contra o Vitória, em casa, 7 da noite, ao vivo no Sport TV. Claro que